Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, prazer estar aqui nessa tarde de hoje para poder falar sobre uma temática tão relevante, né, para o setor aqui de bar e restaurante. Começar me apresentando aqui um pouco para vocês, vou compartilhar a tela também para a gente compartilhar a nossa apresentação. Sou Leandro Rodrigues, né, atualmente estou como CEO aqui na CheckBeats. A gente vai falar um pouquinho sobre um pouco das nossas operações, né, também, o que a gente tem de alcance e hoje, a CheckBeats já está em todo o Brasil. Mas queria começar com uma pergunta aqui para vocês, assim, né? Quem garante que o padrão de vocês, quem garante o padrão de vocês quando vocês não estão no salão? Essa é a pergunta, a primeira pergunta que eu já quero deixar aqui, para vocês refletirem aqui sobre a rotina mesmo diária aí dos seus estabelecimentos, né, das suas unidades, para poder refletir aqui mesmo nesse sentido. Bom, eu queria começar perguntando para vocês aqui de onde vocês estão falando, quantas unidades que vocês administram. Hoje, se puder colocar aqui no chat também, para a gente entender uma ideia nesse sentido. Deixar um tempinho para vocês aí também. Temos aqui 3 unidades, Minas Gerais. Então, bom, pessoal, antes da gente começar aqui, só para alinhar com vocês, aqui, o intuito é fazer ele em até 50 minutos, tá? Toda essa apresentação, com algumas perguntas no final. Qualquer dúvida que tiver no chat, a qualquer momento, vocês podem escrever, a gente tem pessoas da nossa equipe também para poder tirar essas dúvidas aqui de vocês. A sessão vai estar sendo gravada, então vocês vão receber isso depois por e-mail, para vocês também terem todo esse material, esse documento. E tem um bônus para quem está aqui ao vivo, tá? No finalzinho a gente vai deixar um bônus aqui também. Bom, como eu comecei a me apresentar, sou Leandro Rodrigues, atualmente estou como CEO aqui na CheckBeats. Nós somos uma plataforma de gestão de rotina, através de diversas funcionalidades que visam garantir que a rotina operacional da empresa está sendo executada de forma correta, da maneira adequada, no tempo certo, na frequência também desejada, gerando confiabilidade na coleta da informação, tranquilidade para vocês operarem a rotina de seus negócios e garantir que o padrão está sendo realizado, né? Então, são muitas metodologias através de checklist digital e evidências em tempo real, que a gente vai falar, vai mostrar um pouco para vocês aqui também. Já são mais de 200 operações que utilizam a CheckBeats aí no seu dia a dia em todo o Brasil. A gente aqui no segmento de bares e restaurantes temos cases desde unidades, desde vários restaurantes com rotina única ali, com unidade, só uma unidade, até grandes operações, até operações de franquias, né? Alguns franqueados de grandes franquias também utilizam a CheckBeats ali no dia a dia. Bom, outra reflexão aqui para vocês, né? Vocês têm certeza de que a mesa do salão ela foi higienizada do jeito que você definiu? Se você pensar que agora, né, que vocês deixaram às vezes a operação ou como que foi ali no final da noite, você tem certeza que ficou tudo higienizado, tudo organizado, daquela forma como você definiu? Ou você está só torcendo para que isso tenha acontecido? Né? Então, essa parte muito desse ponto aqui, a reflexão que a gente vai falar nesse momento. Bom, o problema, né, muitas das vezes, às vezes vocês já têm rotina, vocês têm padrões que vocês criaram para os seus colaboradores, para as pessoas que trabalham junto com vocês. O padrão, ele até existe, né? A dúvida é realmente se o pessoal está seguindo ou não aquele padrão que vocês colocaram. A gente sabe que as operações, né, no ramo de alimentação são operações complexas, né? E no caso a gente precisa não só ter não só uma operação complexa que envolve várias pessoas, vários processos, né, ao mesmo tempo, mas mexe muito com a percepção da qualidade da entrega que você traz no seu cliente final. Então, são detalhes que acontecem no dia a dia que podem, né, acabar atrapalhando o que o seu cliente final tenha como resultado ali a percepção da sua empresa, do seu estabelecimento, né, no final do dia. Então, geralmente você define o padrão, você treina, né, a sua equipe, e a gente sabe que muitos sofrem de ter pessoas freelancers, né, que tem que, de última hora, para poder executar o serviço também, então, às vezes, não dá tempo muito de pegar ali o padrão que está executado. Mas hoje, o que garante, geralmente, que a rotina está sendo feita é você estar lá. Né? Então, ou seja, quando você não está, você consegue saber o que está acontecendo? Né? E se você não consegue
ir visitar todos os dias, estar presente, principalmente assim, exemplos aqui que a gente tem, que foi passado no chat, de mais de uma operação, né? Então, você não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você consegue, então, garantir que aquele padrão, que aquela rotina está sendo executada de forma certa? Bom, então daqui em diante, né, a gente vai falar mais ou menos ali o quanto que custa operar sem essa garantia sem a garantia de padrão, né? Trazer um método para vocês com 5 passos para garantir que a rotina aconteça, né, e funciona até mesmo, dá para iniciar ali no papel, mas mostrar também para vocês ali um pouco do controle, e como enxergar tudo isso em tempo real sem precisar estar fisicamente presente, ou seja, às vezes você vai estar presente na sua operação, né, aqui a ideia não é falar que você não vai estar lá, você vai estar sempre ausente e a operação vai continuar funcionando, né, a ideia é você entender que você tem, né, geralmente, atividades mais importantes ou mais emergentes para o crescimento do seu negócio, para a experiência do seu cliente no final, lá na ponta, do que ficar preocupando com simplesmente se alguma coisa foi limpa, se alguém fez a abertura da loja corretamente, né? Então, assim, tem detalhes que não precisariam passar por vocês, poderiam ser mais padronizados, melhores acompanhados por outras ferramentas, a não ser que seja seu olho mesmo e sua presença, para que vocês tenham mais tempo, energia e disposição para melhorar os processos. Bom, a gente perguntou aqui no começo, né, quantas unidades que vocês administram hoje. Geralmente aqui a gente, igual eu falei, a gente atende desde de operações com unidade até grandes operações também. A gente deixa, algumas pessoas já responderam o chat, o Diego está ali também pegando em tempo real também algumas informações que estão sendo registradas, né? E, bom, o quanto que custa não resolver esse tipo de problema? O quanto custa não resolver o padrão de processo na empresa de vocês? Primeiro, né, a experiência inconsistente. A gente já falou um pouco sobre isso aqui no começo, que é quando o cliente ele pega ali, vamos supor, a própria mesa suja, né? Ele chega, já vai sentar ali, a mesa ainda está suja, tem que requisitar alguém para poder fazer a limpeza, já começa ali o primeiro contato com a experiência, né, do cliente, ou seja, teve pessoas que saíram, mas não foi feito a higienização correta ali. Ou às vezes o banheiro não teve reposição, está faltando alguma coisa ali também, ou ele percebeu alguma coisa que está fora do padrão ali no meio do processo, né? O próprio prato ali não chegou da forma como ele pediu, que ele solicitou. Então aí já começa a trazer problemas para a sua operação, né? E isso vai refletir, às vezes, numa indicação, às vezes a pessoa vai lá no Google, vai utilizar as redes sociais para poder reclamar de alguma experiência que ela teve, gerando ali, né, prejuízos para a sua operação no final, né? Então, o segundo custo é a parte de retrabalho e apagar incêndio. Então, acaba que o gestor, geralmente, ele vira fiscal de rotina, de tarefas pequenas, né? E acaba gastando o tempo dele checando o que já deveria ter sido feito. Então, não seria o dever, o trabalho dele ficar checando item a item, processo a processo, se está sendo feito de forma, da maneira certa, né? Então, há muito retrabalho nisso, ele não consegue ter uma confiança no processo para poder focar em outros pontos. E a própria dependência de pessoas, né? E hoje a gente fala de um cenário de alta rotatividade, de contratação de freelancers ali, justamente porque faltam pessoas algum dia, ou porque está tendo uma alta rotatividade de pessoas, você não conseguiu tempo de reposição. Então, chegam novas pessoas para poder atender ali, às vezes com pouca experiência, e você não consegue passar para frente tudo aquilo que há tempo hábil, né, para poder a pessoa operar e garantir que o padrão que você tanto lutou, tanto criou, está sendo seguido, né? Então, às vezes falta o funcionário que sabe, ou o dono não consegue ir no dia, né? Geralmente o dono ali, o gestor, ele tem vida, né, vamos dizer assim, para poder fazer outras atividades também, e acaba que o padrão, ele cai junto com o processo, né? Bom, continuando aqui, aí falando esses são os custos, tanto direto e indireto que a gente tem, né, com a operação. Então, geralmente, a experiência do cliente, né, que fica inconsistente, retrabalho, isso gasta horas e horas da sua operação que você não, ou você poderia estar utilizando em algo mais relevante para o seu processo, né, ou poderia estar até mesmo descansando na operação, e a dependência de pessoas, você não consegue ter ali um fluxo que vai ser sempre como que se fala, é, o padrão vai estar sendo sempre seguido dependendo das pessoas que estão no processo ali, né? E bom, e quando você tem
mais de uma unidade, o ponto cego multiplica. A gente falou aqui que a gente sabe que operações de food service são operações complexas, né? Então, se gerenciar uma loja já é complexo, mas pelo menos você está ali, né? Na pior das hipóteses, igual eu falei, às vezes você vai estar gerando retrabalho, perdendo tempo, né? Gerando outros tipos de prejuízo para você. Mas pelo menos você vai estar lá e consegue ter uma certa gestão. Mas quando você escala para mais unidades, aí a gente está falando de escala de negócio, de crescimento de negócio, né? Quanto mais lojas você tem, não é que você está falando que você está escalando a falta de padrão, né? Você geralmente está fazendo uma escala ali de ponto cego. Você começa a ter escala da incerteza de que os padrões estão sendo seguidos. Então, quanto mais unidades, mais processos, a gente vai conseguindo acompanhar cada vez menos, e aí a gente precisa ter ferramentas, processos que garantam que o padrão está sendo seguido ali, né? E, bom, e é o que a gente falou, o problema, ele é um problema de sistema, não é de esforço. E muitas vezes a gente pega, assim, pessoas, né, que sempre falam, a gente luta tanto pela rotina, a gente dá a vida ali pela rotina do nosso estabelecimento, da nossa empresa, para que esteja ocorrendo tudo certo, né, para poder entregar para o cliente final, e mesmo assim algumas coisas saem fora de controle. Então, assim, não é esforço, né, a questão do esforço, de entregar, buscar entregar o melhor, a gente sabe que a maioria das vezes a gente está querendo entregar o melhor de fato, né? Que aquilo que a gente pode. Mas o problema está ali no sistema como um todo, né? E é uma boa notícia que isso dá para estruturar, né? Não é algo que sempre vai haver desafios, obviamente, né? Mas é algo que dá para poder estruturar, é algo que dá para resolver no dia a dia ali também. Bom, e a gente trouxe então um método aqui de 5 passos, né? Então são 5 passos para garantir rotina e padrão na sua empresa, no seu estabelecimento. Então, esses passos aqui são mapear o checklist, o responsável, a evidência e o loop, e nós vamos falar de cada um separadamente. A gente teve aí pessoas que entraram depois, Catarina, a Luciana Leite também. A gente está aqui já falando um pouco do método, das metodologias. Se quiserem compartilhar, tá, pessoal? É só reforçando, a gente tem aqui pessoas da nossa equipe no chat, se tiver alguma dúvida, já pode tirar por aí também, que as pessoas vão respondendo pelo chat, ou se não, caso vocês queiram interromper, né, levantar a mão aí também, a gente vai conversando aqui também. Então, bom, então são 5 passos aqui, vamos detalhar cada um deles aqui. Primeiro, mapear as rotinas críticas. Nem tudo é igual, não é porque é tudo do mesmo ramo, não é porque tudo é um restaurante, ou uma hamburgueria, ou uma pizzaria, que vai ser igual para todos os processos. Obviamente que a gente tem várias coisas semelhantes, vários processos que são semelhantes, que podem ser replicados, vários cases de sucesso que vocês podem olhar e podem ser replicados para a rotina de vocês. Mas só vocês sabem quais são as rotinas que são mais importantes e mais críticas para a operação de vocês, né? Onde que vocês têm que gerar mais valor. Então, primeiro é mapear todas as rotinas. Então, beleza, é questão de limpeza, limpeza do salão. A rotina crítica é também a abertura, é fechamento de loja, é verificação de temperatura de equipamento, é reposição, enfim. Então, tem várias rotinas ali que vocês podem mapear. Pode ter, obviamente, mais que uma, né? Mas vocês vão mapeando todas as rotinas críticas. O que vocês precisam garantir ali de rotina, de fato, para a empresa. E o importante é o quê? Menos é mais, principalmente quando a gente está começando ali a ter esse tipo de processo, tá? Por quê? É melhor a gente começar a focar e ter sucesso em um procedimento, em um padrão, do que a gente tentar fazer 10 ao mesmo tempo e nenhum deles a gente ter resultado, né? A gente tem uma metodologia que a gente traz muito para o nosso mundo de startup, né? Quando a gente traz o nosso mundo de startup aqui, é o quê? A gente pega um problema específico, foca, se especializa nele e depois a gente entrega um resultado. Depois a gente consegue pegar aprendizados, passar para outro processo, até que a gente tenha um processo como um todo rodando, né? E como tudo na vida, na verdade, né? Tudo que é rotina, tudo que é padrão, a gente precisa ter um foco inicial para poder coletar os resultados, porque senão a gente acaba fica alarmado com tudo que tem para fazer, né? E aí, no caso, a gente não consegue entregar no final e a gente fala que o processo às vezes não deu certo, né? Então, o importante é começar a validar e ir crescendo a operação nesse sentido, né? Então, por isso que mapear as rotinas e começar com algum ponto focal pode ser o mais relevante para vocês. Depois, transforme em checklist objetivo. Então, aí a gente já começa a transformar
aquilo que você mapeou como rotina crítica e destrinchar a rotina de fato em atividades que você precisa fazer para que aquela rotina, para que aquele ponto crítico seja alcançado. E aí é uma coisa que a gente tem que falar sobre comunicação. Também como tudo na vida, né? Comunicação, se a gente deixa, o quão vago a gente deixa algumas instruções, as pessoas não vão entender e às vezes a gente vai culpar, às vezes que a pessoa não está fazendo aquilo do jeito que a gente pediu, mas a gente às vezes joga para a pessoa uma responsabilidade de entender um todo, né, sem que ela de fato consiga operar ali, e ela, às vezes ela não entendeu, né, só pegou ali, mesa limpa. O que é a mesa limpa para uma pessoa, né, só pegar o exemplo, o que é mais fácil ilustrar. Bom, a mesa limpa para a pessoa pode estar, não ter nada ali nesse sentido, a mesa está limpa, não tem nada ali em cima da mesa, né? Então, tá ok para a pessoa. Mas para o seu processo, para a sua operação, você precisa que a mesa tenha sido higienizada com um certo produto, né? E não tenha nenhum resíduo visível. É isso que você, para você, isso que é o objetivo da limpeza, tá? Então, aí no caso, esse é o seu padrão. Então, para a pessoa, ela vai entender. Então, olha, eu li ali que a mesa tem que ter sido higienizada com produto tal. Então, eu vou entender, eu vou olhar para a mesa, eu vou olhar para o processo e vou entender se aquilo lá foi de fato executado. Aí tem as duas diferenças. Então, se fosse só mesa limpa, beleza, mas aí não garantiu aquilo que você estava pregando para a pessoa. Então, quanto menos, igual a Luciana trouxe, né? Fica na interpretação de quem está executando, né? Na grande maioria das vezes. Isso em qualquer comunicação, né? A gente está falando aqui de checklist de padrão, mas às vezes a gente passa um comando para uma pessoa, espera que ela interprete do jeito que a gente queria, de fato, que fosse executado, e a gente depois, e a pessoa não tem culpa, você também ele fica esperando algo, né? E fica aquela comunicação, né? Que fica com ruídos nesse sentido. Então, o que não é objetivo não é auditável e você não consegue entender e melhorar no processo. Então, aí, bom, é pegar ali, voltando aqui, mapeou rotina crítica, vamos lá, falando de limpeza do salão. Vamos destrinchar as atividades que são referentes à limpeza do salão. Transforme isso num checklist com atividades objetivas e também claras, com instruções claras para as pessoas, né? Terceiro passo, defina responsável e cadência. Uma, Bom, quando você coloca vários donos para um processo, é como se não tivesse nenhum dono, né? O que a gente fala. E rotina sem dono é uma rotina que ela não vai acontecer de fato. Então, por mais que dê trabalho a gente montar um processo, a gente tem que pensar que esse processo ele vai ser montado às vezes uma vez, né? E aí, no caso, você vai executar isso durante um certo tempo e analisar isso depois, que a gente vai falar sobre os próximos pontos aqui também. Então, é melhor você fazer o mais específico possível, né? E colocar nome para as pessoas de fato. Ah, tem muita rotação, beleza, mas aí você define que colaborador A, por exemplo, coloque variáveis ali, né? Para as pessoas, para você colocar e entender quem que vai ser a pessoa que vai executar o quê. E quando a pessoa chegar na operação, ela de fato saiba o que ela precisa fazer. Então, quando você coloca três pessoas para executar a mesma tarefa, uma vai acabar deixando para a outra, que vai deixar para a outra, e ninguém vai fazer no final das contas, né? Por isso que é importante ter um nome, e não a equipe em si, a equipe de tal tem que fazer a atividade X. Não, aí, bom, aí quem que precisa fazer? E vai ficar aquela pergunta, e vai ficar aquela precisando definir, e na hora, às vezes, vai deixar de ser executado, porque faltou definição de quem deveria executar. Então, precisa ter o quem faz, e esse quem tem que ser muito bem especificado, né? E aí, no caso, em que turno? Então, vamos falar de horários, né, por exemplo. Vai ser durante a abertura, vai ser de 8 às 10 da manhã, vai ser, enfim, quanto mais específico, melhor ainda para a gente ter a nossa operação. E depois a frequência. Então, essa aqui é uma atividade que precisa ser feita diária, beleza, limpeza sim, né? Mas às vezes eu vou fazer uma rota aqui de manutenção dos equipamentos que eu não preciso olhar todo dia, né, se os equipamentos estão funcionando de forma correta. Às vezes eu vou lá e vou checar 2 vezes na semana, né, e aí, no caso, eu vou lá e crio essa rotina de verificação, por exemplo. Então, tendo o quem, né, qual o horário e qual a frequência, nós já começamos a ter ali responsáveis, cadências e um processo mais padronizado. E você não precisa toda hora ficar reiterando, a pessoa não precisa chegar para você e falar assim, oh, hoje é dia de verificar tal coisa, e que eu faço aqui, qual que é a minha próxima atividade? Ela já vai ter uma lista de atividades que ela tem para fazer. Então, segunda é dia de verificar aquilo, terça-feira é dia de verificar aquilo, quarta-feira é outra coisa que vai ser verificada. Então, é necessário montar o processo como um todo. É igual eu falei, a gente sabe que isso é trabalhoso, a gente sabe que é um processo difícil de ser executado,
mas ele é necessário ali nesse primeiro momento. É uma vez só para poder fazer isso, para depois vocês escolherem resultados. Quarto passo, evidência. Então, falar que fez, né? Ah, eu executei a tarefa, ou tal pessoa fez, né? Beleza, mas o que me prova de fato que você fez? Você cobrar uma evidência da pessoa, ela às vezes vai se sentir, vai ser menos fácil dela burlar o processo. Porque se você cria isso, por exemplo, uma atividade, e deixa solto, a pessoa simplesmente vai falar que fez atividades e vai ficar a palavra dela contra a sua palavra. Agora, quando você coloca uma evidência, até mesmo por um certo receio, né, de desagradar, de trazer algo que não não foi correto ali, né, ou que vai ter alguma pessoa possivelmente verificando se ela fez ou não, ela vai ter mais atenção na atividade que ela está fazendo. Então, a gente teve aqui, né, empresas que a gente teve um feedback bem relevante. A gente perguntou para a pessoa assim, qual foi o maior ganho, né, que você teve nesse processo? Para a empresa que já tinha padrão, ela fazia isso no papel, né, a gente vai falar sobre isso também. A gente perguntou para ele assim, qual foi o maior ganho de usar a Checkbits ali? Então, assim, ela já tinha um processo, e era bem feito, ela já tinha responsável, já tinha toda essa questão. Ela falou, Leandro, o simples fato de ter a evidência, né, muitas das vezes a pessoa se sentia pressionada a fazer atividade porque ela sabia que ia ter alguém para poder ver depois. Então, ela não queria ter sido a pessoa que deixou de fazer a atividade, né, no turno anterior ou no processo anterior para outra pessoa assumir, porque isso iria criar uma certa frequência, uma certa linha, né, uma certa rastreabilidade no processo. Isso acabou gerando uma melhoria no processo. Então, nem sempre as pessoas verificavam tudo o tempo inteiro, mas só de colocar a evidência a pessoa se sentia ou pressionada a fazer algo da melhor maneira possível, né? Aí a gente tem evidência como foto, a gente tem que pedir assinatura, né, para poder comprovar que é a pessoa de fato que estava ali. A gente tem ali a questão do horário, então verificar se foi feito no horário correto, né? Igual o papel, assim, qualquer informação, certo? Então, se a pessoa fala que fez aquela atividade, que era abertura de loja, ela pode chegar ali e escrever no finalzinho do expediente que ela fez aquela atividade. Mas, bom, como é que você garante, então, que a pessoa fez no horário adequado? Então, pegando o horário de uma certa forma, que a pessoa de fato está executando aquilo, né? E bom, aí depois você fecha o loop, né? Então você tem a questão do registro, e aí você tem as pessoas registram as atividades, você consegue acompanhar, né, verificar possíveis correções e acompanhar todo o processo e até mesmo sugerir melhorias. E você vai fechando esse loop de sempre ter registro, correção, acompanhamento, registro, correção, acompanhamento, para poder melhorar cada vez mais o seu processo e garantir que as pessoas estão executando aqueles padrões ali que foram determinados, né? E, bom, encontrar não conformidades não é ruim, não é sempre ruim, né? Não é sempre o fim do processo. Encontrei um problema aqui e agora. Geralmente ele é o começo de uma melhoria, é um começo de algo que vocês podem fazer para poder melhorar o processo de vocês. E às vezes vocês imaginavam o processo de vocês de uma forma, mas ao adotar metodologias como essa, vocês vão melhorando cada dia mais para que você tenha a melhor experiência do cliente lá na ponta também. Ou até mesmo otimizando. Às vezes você criou uma rotina com 10 tarefas e às vezes você precisa de 5 para poder executar aquilo bem feito. E aí vocês vão entendendo que às vezes vai precisar aumentar, reduzir, mas o importante é ter constância e constância também na melhoria, no acompanhamento, para que vocês melhorem e tenham sempre o melhor processo possível, né? Então, o método completo, né, para quem quiser tirar um print aí dessa parte, pô, também vai estar gravado tudo até o final, tá? Mas primeiro, mapear a rotina crítica, né, que a gente falou. Segundo, transformar em um checklist objetivo, sendo bem claro nas atividades que estão sendo definidas. Definir responsável, o importante é definir nomes, né, e pessoas específicas e uma cadência adequada. E verificar, né, se está tudo ocorrendo certo, trazer evidências e fechar o loop, né, principalmente quando falha ali para vocês terem análise de melhoria, né, para quem às vezes já trabalhou com indústria, tem o PDCA aí, por exemplo, que tem muito esse fechamento de ciclo para vocês irem cada vez mais melhorando o processo. Bom, o método, ele funciona, né, mas operar ele no papel, não. Por quê? A gente já começou a falar sobre isso antes, né? Papel assenta qualquer informação. Então, só de ter realmente um processo bem documentado, um padrão operacional, uma POP ali, que as pessoas têm que seguir,
bom, já está na frente de muitas empresas, né? E não vou negar nesse sentido. Só que o problema é que o papel se perde. Às vezes a pessoa está ali, ela coloca qualquer informação só para poder completar, porque você está exigindo tanto que aquele padrão seja seguido, a pessoa vai lá e completa do jeito que ela achar melhor. E é igual eu mencionei, às vezes ela está completando, no fim do turno, ela está escrevendo atividades de abertura de loja, né? Ou às vezes no meio do caminho, que ela foi resolver algum problema que vocês queriam. Geralmente a gente vê algumas operações que o pessoal pede evidência com foto no WhatsApp. Mas, gente, imagina que você está lá no grupo com seus colaboradores, um grupo da empresa, e aí tem várias fotos ali, bom, tira foto daqui, tira foto daqui, bom, some na conversa, perde a informação, não está centralizado, não está organizado, aquela informação é de onde, eu estou tirando foto de alguma coisa, é sobre limpeza, sobre manutenção, tem que ler a mensagem ali para poder entender muito bem. Então, enfim, também é um processo descentralizado, não organizado, que você vai ter uma dificuldade em acompanhar e gerir no caso do processo. E a planilha, né, a gente vê mais planilha mais em indústria, né, nesse sentido, mas a gente já vê algumas também dentro do ramo de food service também, mas também é quase a mesma coisa do papel. Você está substituindo o papel por algo digital, né, que a pessoa vai mexer, né, na hora que ela quiser também, não vai ter uma certa estabilidade ali em todo o processo, e fica quase a mesma coisa, né? A única diferença é que pelo menos você vai ter isso em planilha e vai facilitar alguma coisa para você no futuro, mas mesmo assim você vai ter retrabalho, mesmo assim você vai precisar acompanhar, e mesmo assim você não vai ter garantia alguma de que aquilo lá foi feito de forma correta, né? E geralmente você só descobre que falhou depois que o cliente reclamou, né? Porque às vezes você não tem tempo para poder ficar verificando as fotos no WhatsApp, o que foi escrito no papel, né? Se teve alguma não conformidade, você não sabe, porque você tem que ficar lendo folha por folha, ou pegar a planilha ali para poder destrinchar as informações, e você só vai descobrir alguma coisa que deu problema só depois. Aí, a hora que o cliente reclama, você viu que deu problema, aí você começa a procurar as evidências, como que foi aquilo, quando que foi, quem que estava pendente naquele processo, ou responsável naquele processo, para poder fazer a cobrança, e às vezes pode ser tarde demais, né, bom, já perdeu a confiança ali, né, às vezes de um cliente até relevante para você. Deixa eu mostrar agora para vocês, né, vou compartilhar aqui com vocês na prática, como fazer isso de forma digital, mas tendo todas as garantias do processo que ele está sendo seguido, tá? Eu vou compartilhar aqui uma outra tela aqui para vocês, e vou apresentar para vocês o que a gente tem aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, não se esqueça, a gente tem as pessoas para poder ajudar nesse sentido. Bom, o que vocês estão vendo aqui, eu vou fazer em dois momentos, tá, pessoal? Vou mostrar tanto a nossa versão web aqui, mas também a nossa versão do aplicativo. Eu vou entrar aqui com outra conta depois. Mas, basicamente, né, a gente vai falar sobre como que é essa separação e distinção aqui nesse sentido. A gente tem aqui no nosso sistema formas de vocês cadastrarem todas as unidades da sua empresa, então você consegue cadastrar as unidades. A gente sabe que muitas vezes, como a gente está falando de padrão, às vezes você vai criar um padrão, então eu criei aqui um padrão aqui chamado checklist de limpeza, né, para bar e restaurante, e ele é o mesmo padrão para todas as empresas, certo? Você pode até colocar personalizado, mas aqui eu fiz um padrão para todas as empresas. Então tá aqui, ó, nas 3 unidades, a gente colocou lá a unidade de BH, Recife e São Paulo. Então, quando a gente entra aqui no formulário, aí eu vou mostrar para vocês aqui, quando vocês criam um checklist, né, vocês vão colocar as informações que vocês precisam. Então, por exemplo, a gente está falando lá de limpeza, né? A gente colocou alguns itens aqui só para vocês entenderem. Então, primeiro a gente fala de piso e área de circulação. Então, o piso do salão, o corredor e a área de circulação está limpo, seco, sem resíduo, gordura ou materiais que possam causar acidentes. Então, está vendo o quão específico que é nessa questão da atividade? Então, a pessoa vai procurar, né, da limpeza, vai procurar ver se está seco, porque às vezes uma vez o piso estava seco, estava limpo, mas ainda estava úmido, e para você não, assim, bom, questão de segurança, às vezes, da área de circulação das pessoas, né? Tem algum material obstruindo, né? Então, às vezes, se você fala só se o piso estava limpo, a pessoa só ia olhar para o piso e é isso aí e pronto, né? Então, aí, no caso aqui, eu faço a pergunta. Depois, a gente cria as necessidades de evidência. Então, a gente falou para vocês a de evidência de foto. Então, o próprio sistema pergunta, precisa de foto? É necessário foto? Sempre, opcional, ou só para não conformidade? Qual que vai ser a origem da foto? E aí é uma coisa interessante que a gente consegue fazer aqui no Checkbits,
exigir que a foto seja tirada no mesmo instante. Então, a pessoa não consegue pegar da galeria, pegar do dia anterior, né, pegar de outro local, às vezes, só para poder complementar, então ela tem que fazer o registro naquele momento, né? E aí, no caso, a gente tem outras atividades também que vocês podem ir criando. Então, a obrigatoriedade de comentário. Então, toda vez que a gente vê uma não conformidade, eu vou querer que faça um comentário aqui para poder justificar o processo. E assim vocês vão criando a rotina da pessoa. Então, ó, piso e área de circulação, mesa, balcão e superfície, cozinha e área de reparo, e todas as informações devidas aqui. Cria item a item ali, dá para separar por seção, dá para poder organizar. Aqui foi só um exemplo bem rápido, tá, pessoal? Mas a gente tem diversos materiais aqui que podem ajudar vocês, checklists já prontos também, tá? Para outros processos também, organização, abertura, fechamento, limpeza, manutenção, tudo voltado, já tem vários checklists prontos para vocês aqui também, que a gente pode auxiliar vocês também. Então, ele fica cadastrado aqui no sistema. Outra coisa que a gente falou foi sobre definir nomes, né, e processos. Então, veja aqui que a gente tem, esse aqui foi criado para o exemplo, a gente tem uma rotina diária, que é para poder fazer a limpeza de bar e restaurante, certo? E como é que funciona essa rotina? Todos os dias, alguém, né, e aí no caso a gente definiu, aí está o meu login aqui, ó, Webinar, Bares e Restaurantes, mas poderia ser Leandro aqui, né, que depende do login da pessoa no sistema, é o nome que está cadastrado no sistema. Então, todos os dias, entre meio-dia até 6 horas, colocamos o tempo até que razoável, né, para a pessoa fazer o checklist de limpeza. Vamos supor que nossa casa vai abrir aqui a partir das 7 horas. Então, tem até 6 horas para poder fazer toda a verificação de limpeza da casa ali, ver se está tudo certo para a gente também. Então, eu tenho esse tempo inteiro para poder fazer esse formulário. O que acontece? Quando der 6 e 1, ele já vai cair aqui atrasados. A gente pegou aqui um exemplo de limpeza quarta, a gente colocou um formulário que o prazo máximo dele era 11 horas da manhã. Então, no caso, passou as 11 horas, está aqui, ó, expirada, a pessoa não fez. Então, você consegue acompanhar quem deixou de fazer a atividade. E para os futuros aqui estão justamente todos aqueles que foram planejados, estão lá no futuro. Então, amanhã, por exemplo, na hora que chegar meio-dia, esse formulário vai sair de futuro para aberto. E aí você consegue acompanhar se a sua equipe está fazendo ou não, de forma bem intuitiva. E toda vez que ela preencher, vai estar como realizado. Então, você consegue tanto criar via agendamentos, ou você pode deixar formulários mais livres para as pessoas preencherem. Às vezes você tem padrões que você não quer vincular um horário. O vincular o horário é sempre o melhor cenário possível, tá, pessoal? Mas às vezes você não quer, você quer deixar mais livre ali para a pessoa algum ou outro formulário também. Então, aqui é um pouco do painel de criação, né, para vocês. Mostrei aqui de forma bem rápida também. Agora, eu vou entrar aqui no webinar pelo nosso dispositivo móvel aqui, para vocês verem um pouco da visão também do aplicativo, tá? Vou entrar aqui. Compartilhando a tela. Beleza, já vai assumir aqui a tela, ok. Beleza. Então, aqui, a gente vai entrar aqui no formulário, tá? Então, beleza, olha, vejam aqui que é um pouco diferente, né, a visualização que a gente tem, mas assim, bem semelhante ao que a gente tem pelo computador. Então, tá aqui os formulários, tá aqui os agendamentos. Aí, o importante é que a gente tem um perfil de usuário, pessoal, que às vezes ele só vai enxergar formulário agendado para ele. Ele não vai conseguir nem ver os outros, só se tiver alguma atividade para ele agendada. Fica mais intuitivo ainda para ele lá no final, porque ele não vai precisar preocupar com nada. Ele vai chegar aqui e ver se tem alguma coisa agendada para ele aqui, tá? Tanto por aqui ou por aqui, que é a mesma visualização. Então, aqui ele consegue ver, olha, formulários em aberto que eu tenho só um formulário em aberto, né, para poder preencher. E aí, um atrasou, foi o que eu fiz como exemplo mais cedo. Então, a pessoa vai clicar aqui em iniciar. Como eu tenho acesso a todas as unidades, vai aparecer para mim a unidade que eu desejo fazer o formulário, tá? Mas se a pessoa tivesse acesso só a uma unidade, ela não apareceria as outras opções. Então, e começa o formulário. As regras são você que define. Então, para essa primeira pergunta aqui, eu defini que a foto era obrigatória, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, quando eu clico aqui, ó, já abre direto na câmera do dispositivo. Então, vou fazer o registro aqui para gente e faço o registro direto da câmera. Então, não consigo ir lá na galeria, não consigo fazer outro registro. Posso tirar mais de uma foto também, que ó,
Então, veja que não tem opção, né, da gente ir na galeria, não tem outra opção para a gente fazer aqui esse registro, tá? Então, fiz o registro aqui de duas fotos também para a gente. Se a gente clicar aqui, dá para ver as duas fotos, né, que a gente fez, dá para poder excluir, enfim. E eu vou colocar não conforme na primeira, né, até porque o computador não está tão limpo, né? Então, eu posso falar aqui que está um pouco sujo. Então, aqui no caso, uma não conformidade, ela gera um comentário, foi o que a gente colocou como obrigatório. E o restante, eu coloquei tudo opcional, as fotos, os comentários, só para a gente ir passando aqui. Então, a pessoa vai preenchendo, ela preencheu tudo aqui, poderia colocar foto em todos os itens, tá, pessoal? Como obrigatório. Então, eu venho aqui, se eu quiser, por exemplo, deixar só um comentário aqui, por exemplo, melhorar item, então aqui fica um comentário, e a pessoa clica em finalizar a atividade. Então, a pessoa que está com você aí, ela só vai precisar fazer isso. Ela não precisa fazer mais nada. Entrou no formulário, conseguiu ver aqui que está em aberto, preencheu, e é isso, a atividade. Vai cair aonde? Realizado. E aqui em realizado a gente vai ver os detalhes. Então tem todos os detalhes, e você consegue acompanhar tudo isso, né, em tempo real. A pessoa terminou de preencher, já caiu para você já. Então você consegue ver aqui, ó, está um pouco sujo. Então aí você consegue ver a foto que a pessoa deixou para você, né? Então dá aqui a foto e todas as outras informações. Por último, a gente colocou até um comentário, né? Melhorar item. Então dá aqui o comentário. A gente tem diversas outras funções, tá, pessoal? A gente tem, por exemplo, o PDF que é gerado aqui, então o PDF é gerado em tempo real para a gente, pega a localização, para a gente saber se a pessoa estava no local certo também, porque às vezes a pessoa estava no local errado, né? Então, aqui no caso, a gente pega o local certo da pessoa. Data e hora de preenchimento, né? Então, a gente tem tanto horário inicial e final, então de início e término, e aqui no caso tem até de cada pergunta. Então, você consegue acompanhar exatamente tudo que a pessoa está fazendo. Então, se você quer realmente bater aqui, você vai entender de forma fácil se a sua equipe está fazendo ou não. Então, tem tanto em realizado quanto aqui na aba de enviados. Né? E na aba de enviados, a gente consegue pegar aqui, eu tinha feito outros testes mais cedo aqui, tá? Então, isso é o que a gente consegue, alguma das coisas que a gente já consegue fazer dentro do sistema. Já vou parar de compartilhar aqui a tela do celular, do aplicativo, por quê? Agora nós vamos falar de visibilidade. Então, beleza, Leandro, você falou ali como é que a pessoa preenche, mas como é que eu enxergo isso de uma forma macro? Eu quero saber como é que está as unidades, né? Como é que está acontecendo. Então, eu tenho aqui uma área de dashboard. Então, dentro de dashboard, a gente tem aqui, ó, dentro de um prazo específico, quantas vezes o checklist foi preenchido, quantas conformidades e não conformidades aconteceram. Ah, Léo, eu quero entender mais sobre os formulários. Então, eu clico aqui e consigo ver resposta por resposta como que está cada processo. Então, de uma forma visual, eu já começo a entender que a gente teve problema com piso, a gente teve problema com mesa e balcão, certo? Se eu vir aqui, em relatório de não conformidade, eu consigo ver até mesmo quais são as minhas unidades que têm maior índice de não conformidade. Aqui é 50-50, São Paulo e BH. E a gente tem aqui quais os formulários que geraram, né, as não conformidades. Então, os dois foram checklist de limpeza. E aqui, quais foram os itens. Tanto de forma gráfica quanto de forma estratificada. E o importante é que, olha, teve aqui ó, uma falha para piso e área de circulação. Quando eu clico no botão mais aqui, eu consigo saber data, hora, né, o que a gente colocou como registro de comentário. Consigo clicar e ver a foto. Então, eu consigo ir direto nos problemas. Agora, eu não preciso ficar procurando igual doido, item a item, todas as respostas para poder verificar. Eu consigo ir de forma pontual nas não conformidades. E eu quero saber qual unidade está saindo melhor. Então, a gente tem um ranking aqui. Ó. Então, beleza, eu vou clicar aqui no ranking. Nesse momento, a unidade Recife está com 100%, enquanto as outras ali, BH está com 91%, 83%. O que é essa nota? Cada peso em cada questão do nosso checklist tem um peso diferente. E aí isso gera uma nota final, que é o percentual de conformidade do processo. Então, ou seja, a unidade de Recife está 100% conforme, tá? E aí você pode verificar, né, com tudo, se está tudo certo mesmo. E aí a gente tem aqui a unidade mais, né, crítica nesse momento, que é a unidade de São Paulo. Então, a gente precisa ver a unidade de São Paulo, entender um pouco melhor. E aí a gente pode entrar aqui, verificar os checklists que foram feitos, a gente pode ver histórico de inspeção. Então, aqui no caso, tem aqui ó, os formulários, né? A gente pode filtrar também, que no caso é porque teve só um aqui. Mas, enfim, a gente consegue comparar inspeções nesse sentido. E aí a gente começa a ter visualizações da rotina, das unidades, de tudo que está acontecendo em tempo real ali também, nas nossas operações, tá, pessoal? Aí, só voltar aqui para a nossa apresentação.
É, agora, né, é só fazer um próximo passo aqui com vocês. A gente vai deixar um QR Code, né, para vocês aqui. Isso que vocês viram aqui em 5 minutos, né, que a gente fez a parte de configuração, a parte de preenchimento, a parte de ver gráficos e relatórios, né, a gente pode configurar isso tudo para você. E quem está aqui nesse webinar vai sair na frente, né? Porque só para quem está ao vivo aqui a gente já consegue agendar um suporte dedicado para vocês no primeiro mês. Então vai ser um processo, a gente está com o Diego está aqui acompanhando a gente. Quando vocês baterem no QR Code aqui, já vai direto para a agenda do Diego, vocês podem marcar com ele uma demonstração, uma conversa, e a gente vai fazer um processo consultivo junto com vocês, tá? E aí o Diego já está se apresentando aqui também no chat. Então, um processo totalmente consultivo para ajudar vocês a configurarem, né, as suas rotinas, as suas operações e ter isso rodando aí em menos de 30 dias. Vocês já vão ter toda a operação rodando para poder melhorar cada dia mais os seus processos, tá? Então, aqui fica esse QR Code do Diego para vocês entrarem em contato. Bom, pessoal, agradeço, né, toda a presença de todos vocês aqui hoje nesse dia. Estamos sempre disponíveis para poder conversar. Eu sei que o item tá gravado aqui no nosso webinar também. Quem ainda vai poder ver depois, às vezes teve um compromisso, às vezes teve algum probleminha. Pode entrar em contato com a gente, tá, pessoal? Pode agendar, pode conversar. A gente está aqui à disposição. A gente, igual mencionamos, a gente tem diversas operações em todo o Brasil. Estamos cada vez mais crescendo, trazendo melhorias para a nossa ferramenta. Esperamos contar com a parceria de vocês e, se quiserem trocar essa ideia, sem compromisso, né, às vezes também, só para poder entender um pouco mais, a gente pode explorar um pouco mais a ferramenta, a gente mostrou ali em 5 minutos, mas é algo que a gente pode explorar um pouco mais e tirar suas dúvidas de vocês também, tá? No mais, só agradecer, né? Espero que as perguntas estão sendo enviadas aí no chat, mas a minha parte aqui é agradecer esse momento também com vocês e reforçar que estamos à disposição, tá bom? Tenha um excelente resto de tarde e vamos se falando. Com certeza temos muito a melhorar e poder melhorar, ajudar o processo de vocês aí. Até mais, pessoal.